One Story, 99. Segundo Pedro, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Pedro capítulos 1 a 3. O apóstolo Pedro começa sua segunda carta dizendo: aos que, por meio da justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa quanto a nossa. Sejam judeus ou gentios, gregos ou romanos, escravos ou senhores, homens ou mulheres. Esta carta é escrita para todos que receberam fé em Jesus Cristo. Por isso, os destinatários das Escrituras incluem todos nós. E agora entramos na segunda carta de Pedro. Portanto, irmãos e irmãs, empenhem-se para confirmar sua vocação e eleição. Jesus Cristo, pelo seu poder divino, já nos deu tudo de que precisamos para a vida e para a piedade. Isso acontece porque chegamos a conhecer aquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Ele nos deu suas grandíssimas e preciosas promessas, para que, por meio delas, participemos da natureza divina e escapemos da corrupção do mundo causada pelos desejos malignos. Por isso Pedro diz: empenhem-se para acrescentar à fé a bondade, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a piedade, o afeto fraternal, e ao afeto fraternal, o amor. Pedro explica que, se essas qualidades estiverem crescendo em nós, não seremos ineficazes nem improdutivos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se elas faltam, somos míopes e cegos, esquecendo que fomos purificados dos nossos antigos pecados. Por isso Pedro nos exorta: portanto, irmãos e irmãs, empenhem-se para confirmar sua vocação e eleição. Pois, se fizerem essas coisas, jamais tropeçarão, e receberão uma rica acolhida no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro continua: por isso, sempre lembrarei vocês dessas coisas, mesmo que já as saibam, e estejam firmes na verdade que agora possuem. Acho certo despertar a memória de vocês, enquanto eu viver neste tabernáculo, pois sei que em breve o deixarei, conforme nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Mesmo sabendo que eles já conhecem a verdade, Pedro continua os lembrando, talvez por causa da própria história dele, de queda e restauração. Ele quer despertá-los continuamente, para que não esqueçam depois que ele partir. Nenhuma profecia da Escritura veio por interpretação pessoal. Pedro afirma que a mensagem sobre o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo não foi uma história engenhosamente inventada. Ele testifica como testemunha ocular da majestade de Cristo. E diz: vocês fazem bem em prestar atenção a isso. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura veio por interpretação pessoal do profeta, pois a profecia nunca teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Paulo diz o mesmo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o servo de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. A Escritura é a palavra de Deus, escrita por autores humanos, mas tendo um único autor verdadeiro, o Espírito Santo. O cão volta ao seu vômito, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Pedro alerta que, assim como houve falsos profetas entre o povo de Israel, haverá falsos mestres entre nós. Eles introduzirão heresias destruidoras, e até negarão o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão sua conduta vergonhosa, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Por ganância, esses mestres nos explorarão com histórias inventadas. Mas Pedro diz: a condenação deles já está preparada, e a destruição deles não dorme. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, mantendo-os em cadeias de escuridão, à espera do juízo. Ele não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, pregador da justiça, e sua família, quando trouxe o dilúvio sobre os ímpios.
Ele também resgatou Ló, atormentado pela conduta libertina dos perversos, e condenou Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, como exemplo do que acontecerá aos ímpios. O Senhor sabe livrar os piedosos das provações e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Essas pessoas são ousadas e arrogantes. Não têm medo de insultar seres celestiais. Até mesmo os anjos, sendo mais fortes e poderosos, não fazem acusações difamatórias contra tais seres diante do Senhor. Mas essas pessoas, blasfemando sobre coisas que não entendem, são como animais irracionais, criaturas em instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, e como animais, perecerão. Receberão o pagamento pelo mal que praticaram. Para elas, o prazer é viver em devassidão à luz do dia. São manchas e defeitos, revelando suas enganações enquanto participam das refeições conosco. Elas abandonaram o caminho reto e se desviaram para seguir o caminho de Balaão, filho de Bezer, que amou o salário da injustiça. Mas ele foi repreendido por sua transgressão por uma jumenta, um animal sem fala, que falou com voz humana e conteve a loucura do profeta. Essas pessoas são fontes sem água e névoas levadas pela tempestade. A escuridão mais profunda lhes está reservada. Com palavras vazias e arrogantes, apelam para os desejos carnais e seduzem os que mal estão escapando daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade, mas elas mesmas são escravas da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o domina. Se, depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, voltam a envolver-se nela, e são vencidos novamente, o seu estado final piora muito em relação ao início. Teria sido melhor que, e não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de conhecê-lo, virarem as costas ao santo mandamento que receberam. Nele se cumpre o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Pedro continua a despertar o coração do povo de Deus, lembrando-os das palavras faladas pelos santos profetas e do mandamento dado por nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos. E, acima de tudo, ele alerta que, nos últimos dias, virão zombadores, seguindo seus próprios desejos malignos. Eles dirão: onde está a vinda que ele prometeu? Desde que nossos antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Eles esquecem, deliberadamente, que há muito tempo, pela palavra de Deus, foram criados os céus. E a terra foi formada da água e pela água, e foi por meio dessas águas que o mundo da época foi inundado e destruído. Os céus e a terra de agora estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, e para a destruição dos ímpios, preservados pela mesma palavra de Deus. Por isso Pedro diz: mas, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns pensam. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um estrondo. Os elementos serão destruídos pelo fogo. E a terra, e tudo o que nela há, será exposto. Visto que tudo será assim destruído, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vivam de maneira santa e piedosa, enquanto aguardam o dia de Deus, e apressam a sua vinda. Aquele dia trará a destruição dos céus pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Mas, de acordo com sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Finalmente, Pedro diz: assim, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados imaculados
irrepreensíveis, e em paz com Ele. Ele nos lembra que a paciência do Senhor significa salvação e contínua. Portanto, amados, já que foram advertidos, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos ímpios, e caiam da posição segura em que estão. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, nós só podemos amar a Deus na medida em que o conhecemos, a salvação que recebemos pela justiça de Deus e pela obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o fim, é o começo. O povo de Deus, tendo sido salvo, precisa crescer no conhecimento de Deus. A nossa contínua busca para conhecer e amar o Deus que entregou sua vida por nós. É por isso que continuamos vivendo nesta terra, depois de receber a salvação. Não para conquistar salvação, mas porque já fomos salvos. Somos chamados a viver uma vida digna dela. Como o Senhor disse: Eu sou o Senhor, que os tirei do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Isso é algo que devemos viver e demonstrar em nossa caminhada. Não estamos nos apegando a esta vida para ganhar mais, desfrutar mais ou possuir mais deste mundo. Esse é o coração das cartas escritas pelos apóstolos, incluindo Paulo. Essa é a história do povo de Deus, aqueles que se tornaram filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, ansiando pelo dia em que viverão como cidadãos do reino de Deus. A história daqueles que foram salvos somente pela graça, correndo a corrida de uma vida digna dessa graça, crescendo no conhecimento de Deus. E a história do zelo de Deus, que não desiste até levar seu povo àquele lugar santo. Essa história continua